Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste dá início nessa noite do ciclo temático, série de encontros voltados ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, promovendo informação, capacitação e orientação às entidades, associações e lideranças comunitárias do município. Ao longo desse ciclo serão abordados temas fundamentais para a atuação responsável e transparente das organizações sociais, contribuindo para a regularização, gestão e fortalecimento institucional dessas entidades que desempenham um papel essencial na nossa sociedade. Agradecemos a presença de todos. Em registro, estamos presença de Roberto Soares, da Moban, Osmaíris Trapasson, da Neve, Liliane Garcia e Everton Carlos Bozelli, da Casa da Criança, Lídia Picoto de Oliveira, cristã da APAI, Érica Torres, da APAI, Carla Bueno e Antônio Marcos Amaral, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Valmir Edlund, da Conseg, Rodrigo Brunheroto e Érica Ficilone, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Eufrásia Agísio, Rosângela Silvestre, Maria de Fátima e Ana Paula Bahia da Memei e o Éder Saltorelli Peixe também da Memei. Abrindo a programação do ciclo temático, teremos a palestra do Sr. David Edson Anésio, registrador do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca e escrevente extrajudicial, que abordará o tema regularização e segurança jurídica das associações. Durante o encontro serão apresentados aspectos importantes relacionados à atualização de estatutos, registros em cartório, atas e documentação obrigatória, além da responsabilidade da diretoria das associações. Ao final da palestra, o público também poderá participar com perguntas e esclarecimentos de dúvidas sobre o tema apresentado. Convidamos todos a acompanhar atentamente a palestra, certamente contribuirá para o fortalecimento e segurança jurídica das organizações da sociedade civil. A palavra, David Edson. Boa noite a todos. Quero começar agradecendo a oportunidade, o convite e a presença de cada um de vocês aqui, aqui praticando. E vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode simplificar o juridiquês, né, do território. Eu acho que muitos de vocês eu já tratei pessoalmente, já falei com alguns de vocês por telefone, atendi lá no território mesmo, né? E hoje o objetivo aqui é trazer uma forma diferente de abordar como a gente pode simplificar um estatuto social, como é importante ele estar adequado ao Código Civil, enfim, trazer para vocês uma ideia de como as coisas são mais simples do que parece, tá? Eu queria começar falando sobre um pouquinho do pilar de registro público, que a gente chama, né? A Lei de Registro Público, a 2015, a gente tem, lá no primeiro artigo dela, já, 3 itens essenciais, né, que a gente fala no registro, que é a autenticidade, a segurança jurídica e a eficácia. E o que é cada um desses? Né? O que eles significam na prática, tá? De uma forma mais simples. A autenticidade, ela é uma forma de garantir que o documento é verdadeiro. Por isso que vocês registram, né? Para ter ali um ente que tem uma fé pública atribuindo ali uma veracidade ao documento. A segurança jurídica, né, ela serve justamente para o quê? Evitar fraudes, né? Trazer uma legitimidade para o documento também. Posso dar um exemplo aqui de quando uma ata está registrada, qualquer pessoa pode verificar o registro dessa documentação. Né? É um registro público, acessível a qualquer pessoa. Então, a partir do momento que você registrou, você deu ali publicidade a esse documento. Né? Então, é fácil validar que aquela informação realmente é segura, ela é real.
E a eficácia é justamente produzir efeito perante a terceiros. Quando a gente fala produzir direito perante a terceiros, não é fácil entender, né? É uma coisa meio burocrática, uma linguagem meio difícil. E o que isso significa? Tá? Significa que aquilo que é acordado entre as partes, entre as pessoas da associação, passa a valer também perante a todas as outras pessoas para quem se aplica. Entidade bancária, órgãos públicos, toda e qualquer pessoa que é afetada diretamente pela associação, tá? Pelos fins da associação. Para entender um pouquinho o que é uma associação, eu quis trazer um mapa do terceiro setor aqui, para a gente exemplificar aqui quais são as naturezas jurídicas do Código Civil. Tá? Então, lá no artigo 44 do Código Civil, a gente estabelece quais são os tipos de pessoas jurídicas que existem, né, na nossa vida. E começando pelas associações, como elas são caracterizadas, né? Associações é um grupo de pessoas que se unem para uma finalidade que não é lucrativa, tá? Ela tem ali uma finalidade assistencial, desportiva, uma finalidade de administrar geralmente o bairro, para qualquer outro fim ali de grupo de pessoas, tá? Nós temos também as organizações religiosas, que são basicamente uma associação, só que elas têm uma proteção extra, né? Ela tem uma liberdade maior de expressão, né? Vedado ao poder público negar registro às organizações religiosas. Outro tipo, né, de associação de pessoas é a fundação. A fundação ela já é um pouco diferente, porque ela nasce a partir de um testamento, de uma escritura pública, né? E ela tem uma finalidade específica. Ela pode ser uma associação educacional, uma associação, uma fundação para prestar serviços de saúde, assistência social. Então, assim, são nichadas. Tá? E eu coloquei ele de propósito numa entidade que não é do terceiro setor, ela é do segundo setor. Justamente porque eu queria deixar uma coisa aqui um pouco mais clara. As sociedades, elas têm fins lucrativos, são empresas, né? Só que quando a gente fala que a associação não tem fim lucrativo, isso não significa que ela não pode explorar um lado econômico, tá? O que difere justamente uma associação é que ela pode sim exercer atividades econômicas, só que todo e qualquer lucro que ela obtiver dessa atividade tem que ser revertido integralmente, exclusivamente para a própria associação. Tá? Então, muitas das vezes as pessoas ficam em dúvidas de como levantar fundo, né, capital, para poder manter a associação funcionando, e desconhece que assim ela pode trabalhar com eventos, com várias atividades, feiras, para poder divulgar e levantar também recursos ali para sua gestão e a sobrevivência mesmo da própria associação, tá? Sobre o risco da informalidade, tá? O que pode acontecer com uma associação que deixa de registrar as suas documentações? Muitas das vezes a gente só vai para o cartório quando está tudo a ponto de ser bloqueado no banco, ou então quando há alguma exigência legal, ou quando precisa participar de alguma licitação. Nesse momento que a gente procura ali tentar regularizar. E a ideia é trazer aqui para vocês que uma associação que tem um planejamento para poder estar regularizada, um estatuto social adequado ao Código Civil, adequado à real necessidade da associação, ele evita muito desses riscos, muito desses problemas. Tá? Inclusive, também é um risco voltado aos próprios administradores, tá? Porque a gente pensa que se deixar uma associação parada, sem a administração em estado de acefalia, ali não vai ter nenhum tipo de problema.
Mas, na verdade, assim, os dirigentes eles podem ser responsabilizados também por conta de uma má gestão, tá? E isso é muito importante ser verificado o que é a necessidade da entidade, né, como ela opera na sociedade e como o estatuto dela trata essas necessidades. Tá? O que a gente vê muitas das vezes é um estatuto genérico, que é um copia e cola, mais ou menos, de uma outra entidade, e ele não traz ali a realidade daquela organização. Tá? Então, assim, é muito importante manter o estatuto real aquilo que a associação consegue lidar. Tá? Ela não pode estar tendo no seu corpo uma diretoria formada por 64 membros, quando na realidade você não consegue nem reunir esse tipo de pessoas para fazer parte dos dirigentes. Muitos de vocês podem ver que desde 2019 para cá, se não me engano, a quantidade de itens que a gente pede de qualificação individual para vocês aumentou significativamente. Né? É uma lista gigantesca de qualificação individual de cada um dos administradores, de cada um dos conselheiros, que envolve até uma declaração se a pessoa é politicamente exposta, se ela está respondendo por processos sobre medidas e sanções específicas, né? Por quê? O cartório passou a ser um agente qualificador. Desde 2019 a gente tem uma outra atribuição que é justamente atuar diretamente como COAF, né? Então, assim, nós temos a obrigação de requerer essas informações de vocês. Então, imagina quando você tem uma entidade onde você tem que eleger ali bienalmente, anualmente, né, uma quantidade de 60 pessoas. Tem entidades aqui, presentes inclusive, que tem um quadro associativo bem grande de dirigentes, né? E todas vão ter que ter uma assinatura, um termo de posse, com toda a declaração de cada uma dessas pessoas. Então, vai ficando cada vez mais complicado registrar a documentação. Porque um errinho de dígito de CPF, uma informação qualquer que faltou, vai fazer a documentação voltar para trás, perder ali muitas vezes prazo de registro, né, e da nota devolutiva, e ter que passar por todo o processo novamente. Prazo legal para analisar o documento, não sei se vocês sabem, mas é de 10 dias úteis. E nesses 10 dias úteis, o documento tem que ser apresentado lá no registro. Isso significa que ele tem que ser apresentado completo. Tá? E hoje existe uma comunicação direta entre Receita Federal, cartório e os outros órgãos. Né? A gente tem, não sei se vocês registraram algum documento recentemente, mas a gente tem feito o registro de forma 100% eletrônica. Você chega no cartório hoje, aqui de Santa Bárbara, para registrar, o seu documento ele é digitalizado no balcão, ele já integra o nosso sistema, automaticamente ele já vai ser distribuído para um escrevente, que vai ser o responsável da análise desse documento, e naquele ato, se o documento já está apto, ele já vai ser registrado. Quando ele não está, ele é feito uma nota devolutiva, né? Onde vocês ligam lá para a gente, lá, mandam uma mensagem no WhatsApp, para tratar, para entender muitas vezes a nota devolutiva, né? Que ela tem um juridiquês ali um pouquinho mais complicado, e a gente tenta ali auxiliar vocês nesse entendimento. Então, o que eu queria passar de ideia é que um estatuto preparado, ele evita esse tipo de problema, tá? O que é um estatuto social? Acho que é meio retórico eu perguntar isso para vocês, né? Porque todo mundo aqui acho que já tem que passar por uma alteração estatutária para poder adequar a uma legislação, ou então para ser qualificado como organização de interesse público, né? Uma OCIP. Então, basicamente, eu queria trazer para vocês aqui a estrutura dele, tá? Que a gente verifica no cartório para poder dar deferimento ao registro, tá? Bom, o estatuto que ficam ali os objetivos da associação. Como que ela opera, como que ela funciona de verdade, né? Como que deve ser feita uma assembleia, basicamente
quais são os requisitos normativos que a própria instituição define, né? É a lei da própria associação, tá? Então, assim, quando a gente devolve um documento, quando a gente faz uma nota devolutiva, exigindo que você cumpra alguma coisa do estatuto, ele é imposto pela própria associação. Quem definiu aquela regra, como é feito, aquela antecedência para poder estar operando daquela forma, foi a própria associação. Quem definiu o número de pessoas que são que compõem a administração de uma diretoria, quais são os órgãos que ela tem, né? Quais são os órgãos deliberativos, se ela tem um conselho fiscal, se ela tem um conselho deliberativo, quantas pessoas integram, como que é feito a escolha dessas pessoas, se é um órgão eletivo ou não, é um órgão nominativo, né? Uma das soluções para os estados que tem que ter um quadro um pouco maior seria ter um órgão que é eletivo na administração da entidade e poderia também ter outros órgãos que estariam ali trabalhando em conjunto que seriam nominativos, né? Seria uma das formas de poder simplificar a documentação de vocês. Mas, enfim, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Eu sei que a realidade de cada entidade é diferente, né? Os objetivos são diferentes, mas eu queria trazer para vocês essa ideia, tá? De olhar o estatuto e verificar com a real necessidade de cada uma dessas entidades, tá bom? Pode até passar um pouquinho, que eu já tentei abordar. Queria falar um pouquinho mais dos erros mais comuns que a gente acaba vendo também na documentação, tá? Tanto eu quanto os meus colegas, a gente costuma dizer justamente para vocês, quando a gente pega a documentação, o primeiro documento que a gente vai olhar é o edital de comunicação, tá? Eu posso dizer que 90% das vezes que a gente faz uma nota devolutiva invalidando uma assembleia, foi porque o edital de comunicação não seguiu o que o artigo específico dele determina. Seja prazos de antecedência, a forma da convocação, como foi feita a assembleia, o tipo de rito adotado, se ele é extraordinário, se ele é ordinário, se faltou constar nos itens do edital aquilo que foi tratado dentro da assembleia, por que não foi tratado um certo item. Então, assim, toda vez que vocês forem lavrar um documento, começar uma assembleia, tá? Quando vocês pensarem na necessidade de criar uma assembleia, vocês estão fazendo o documento mais importante de todos para o cartório, que é o edital de comunicação, tá? Então, assim, a atenção nele tem que ser triplicada e vai ficar cada vez mais difícil agora, tá bom? Por quê? Antigamente, a gente conseguia auxiliar na orientação, né? Dizendo, olhando o documento, verificando ali que ele não estava apto, fala, olha, vai lá que ainda dá tempo de você corrigir e publica de novo, né? Refaz. E hoje em dia existe uma imediatidade, né? Uma necessidade de se apresentar e sair com o documento registrado. E para isso o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, ela tem editado muitas normas de serviço. Então, para poder tentar simplificar e desburocratizar e exigir uma celeridade no processo. Bom, e aí, falar um pouquinho do que é um checklist, né, que a gente preenche. Eu não sei se vocês já entraram em contato conosco lá e perguntaram o que eu preciso apresentar para tal coisa. Tá? Geralmente, a gente tem esse checklist pronto, né, e a gente já faz esse envio, seja por e-mail, está disponível no site da unidade registral, está disponível também por WhatsApp, geralmente quando a gente está falando com vocês lá também presencialmente, a gente entrega uma cópia desse checklist. Mas aqui eu quis me atentar a 5 documentos principais. Eu comecei lá pelo último quinto, né, o edital de convocação, por conta da importância dele mesmo. Tá? Outro ponto seria o inicial, o requerimento. O que é o requerimento? O cartório ele não pode fazer nada que seja de ato
que vocês registraram, a gente não pode ser o instrumento que inicia, tá? A gente tem que ser instado, a gente chama isso de princípio de instância, a gente tem que ser convocado pela entidade a registrar ou a verbal aquela documentação. Então, para isso serve o requerimento, para poder solicitar aquele serviço, e serve também para fazer algumas declarações. A gente tem falado muito hoje de proteção de dados pessoais. Então, vocês sabem, tem muitos dados privados, né, particulares dentro da documentação de vocês ali para poder registrar. O cartório, ele tem que ser um agente de tratamento de dados. Então, a gente tem uma política interna de como esses dados são tratados, como eles são arquivados dentro do cartório, né, e a segurança que a gente tem que ter para que esses dados não possam vazar, essas informações não possam vazar. Né? Então, para tudo isso, a gente tem uma regra. E a própria associação também precisa ter esse tipo de cuidado. Tá? A maioria, na verdade, das associações que a gente tem aqui em Santa Bárbara, elas não têm, por exemplo, dentro da documentação dela arquivada lá, a quantidade de membros que integram a associação. Recentemente, teve um caso de uma disputa interna, né, de uma presidência de uma entidade, e dentre esses dois cidadãos que estavam disputando ali a presidência e tal, foi referido ao cartório a quantidade de números que faziam, de membros que integravam aquela entidade que seriam capazes de votar dentro de uma assembleia. E isso não tem. O cartório não tem essa obrigação de fiscalizar. Né? São vocês que têm esse controle. E muitas das entidades poderiam evitar esse tipo de problema colocando isso dentro do seu próprio estatuto da ata ali, que quando houve um quórum específico, né, para a determinada assembleia, compareceram tantos membros do quadro associativo total né, para que se tenha ali a publicidade dessas informações. É um dos pontos que a gente sempre levanta. Quando eu falei para vocês também da comunicação com a Receita Federal, não sei se tem alguma entidade nova aqui, eu acredito que a maioria já seja uma entidade bem tradicional, mais consolidada, né? Mas nós temos entidades novas que estão abrindo, né, o registro inicial primitivo, e ela já saía do cartório como CNPJ. Muitos de vocês tiveram que registrar a documentação, ir até o posto da Receita Federal, esperar durante meses para poder ter um CNPJ operando. E por muitos anos até agora, então, essas novas entidades já eram registradas e já saíram do cartório com o CNPJ. Agora, com essas regras mudando todo dia praticamente, há uma necessidade até de se cadastrar um contador da entidade para poder gerar o CNPJ. Vocês não vão conseguir mais emitir o CNPJ no ato de registro primitivo, mas vocês vão ter que apresentar o documento básico de entrada para poder cadastrar isso dentro do sistema do cartório, que vai alimentar o sistema da Receita Federal, onde o contador vai fazer o login para se cadastrar e emitir o CNPJ. Então, imagina toda vez que você for fazer a abertura de uma filial, toda vez que você for fazer a abertura de uma outra associação que vai atuar em conjunto com uma finalidade semelhante àquela que você já desempenha. Né? A gente carece de muitos tipos de associações aqui na nossa cidade. Nós temos mais ou menos umas 1.300 entidades, tá, registradas lá no cartório, e ativamente, eu não acredito que tenha 100 delas ativas operando normalmente dentro do município. A grande maioria é de entidades de bairro, APMs de escola, né, que precisam ali estar ativas, porque senão elas não conseguem gerir a própria escola, né, para poder receber algum auxílio do governo, para poder operar, ou mesmo até os próprios pais de aluno que contribuem, eles precisam de uma conta bancária, né? Então precisam estar com o CNPJ ativo. Então, assim, vai ser sempre exigido de vocês o DBE, tá?
o documento básico de entrada e essa integração com os serviços públicos, tá bom? Dentre os demais documentos, vocês sempre sabem lá que é exigido uma ata, né, que está transcrevendo ali, nem que seja de forma resumida, o que a gente até aconselha muitas das vezes a fazer, tudo que foi deliberado dentro da Assembleia, quem esteve presente, quem presidiu, quem secretariou, lavrou a documentação, assina o representante legal, e dentro da própria ata, às vezes tem a própria lista de presença. Tá? Com relação a como lavrar o documento, a nossa comarca aqui ela é muito flexível. Então, assim, nós aceitamos vários tipos de formatação. Então, fica sempre a critério da associação como ela quer fazer a documentação, né? Mas nós temos até modelos prontos, tá? Então, se alguém precisar de auxílio para poder modernizar a ata de vocês, simplificar a forma de fazer, está sempre disponível lá. A gente sempre está atualizando isso no nosso site e geralmente a gente tenta colocar isso de forma integral ali, alguma coisa para poder divulgar isso para vocês, tá bom? Então, vai estar sempre sendo preparado, né, todo ano ali uma revisão e tal, para poder estar disponibilizando essas coisas para vocês no cartório também, tá? Uma forma de acessibilidade. Bom, das formalidades legais, o que eu gostaria mesmo de poder abordar com vocês aqui é algo que está aumentando gradativamente no cartório, que é a questão da assinatura digital. Eu acho que a grande maioria dos documentos que a gente ainda registra, ela é assinada a caneta, né, pegando a assinatura de todos os membros ali daquele modo um pouco mais tradicional, né? Mas hoje em dia, com a integração dos nossos dados naquele GovBR, todo mundo consegue fazer uma assinatura digital, né, pela documentação. Então, para poder lavrar esse documento, a gente já está recepcionando dentro da plataforma de registro, né, que é o Serviço Eletrônico de Registro Público, CERP. Tá? Dentro dele lá tem todos os registros integrados, seja de civil de pessoa jurídica, registro de imóveis, tipos de documentos, o registro civil de pessoas naturais. Você acessando o CERP, colocando no Google lá CERP, você vai ser direcionado ao serviço de registro correspondente, né, e ao operador nacional de cada um. Existem, no caso da pessoa jurídica, do registro civil de pessoa jurídica, uma regra, tá? Que, por exemplo, hoje eu indeferi um documento, tá? 3 vezes, porque a pessoa fazia o upload desse documento de uma fundação, onde esse documento ele não estava assinado pelo administrador com uma assinatura ICP Brasil, de forma qualificada. Nós aceitamos no registro civil de pessoa jurídica os 2 tipos de assinatura. O registro de assinatura qualificada, que é aquele que precisa de um certificado, que é um pendrive, que ele é inserido ali, tem a senha, e a pessoa assina, né, com o certificado digital. E nós aceitamos também dos demais membros a assinatura avançada, que é aquela do GovBR, tá bom? Então, muitas das vezes, quando um dos membros viajou, está fora do país, fora do estado, está à distância, ele precisa, por exemplo, assinar um termo de posse ou uma carta de renúncia, tá? Ele pode estar formalizando esse documento de forma tensa, tá? A toda a documentação, mesmo que seja física, tá bom? Mesmo que a documentação toda tenha sido lavrada em papel, ele pode estar fazendo esse documento à parte e assinando de forma digital e apresentando o seu cartório também. Você pode levar esse documento no pendrive ou em qualquer outro tipo de mídia, tá? Ou mesmo apresentar pelo operador nacional, que é a nossa central, né? Que a gente sempre fala lá de registro, tá? Pelo site. Falando um pouquinho sobre por que registrar, né? Essa formalidade, né, ela não é só uma burocracia.
como eu falei, ela blinda, de certa forma, ela protege, de certa forma, a entidade, né, gerando segurança jurídica. E, muitas das vezes, para poder ser qualificada pelo poder público, tá? Para poder estar tendo a verba, né, o convênio com o poder público, ela precisa de algumas regras específicas, que é pautado na lei, tá? E nas normas de serviço do cartório, né, do Código Nacional de Registro. Então, assim, a gente tem uma necessidade legal, normativa e estatutária, tá bom? Essas três têm que conversar para ter uma harmonia dentro da documentação e refletir a realidade de cada organização. Deixa eu passar por pessoal, o que eu tinha, eu acredito, para verificar requisitos, normativas, era mais ou menos isso. E eu queria falar um pouquinho mais sobre como regularizar uma entidade que não está formalmente registrada, tá? Existem três tipos de se regularizar uma entidade, tá? Dependendo de cada situação, a gente consegue estar fazendo o registro, né, que ficou batido com três pilares diferentes, tá bom? O primeiro deles é a compatibilidade, tá? Que é um período curto que a entidade ficou sem administração, vamos dizer que a diretoria venceu no começo de 2026 agora, tá? E não foi feita a assembleia dentro do prazo, a entidade ficou ali sem a conta bancária ativa porque ficou bloqueada no banco, não deu tempo de se fazer a assembleia por qualquer motivo. O que ela faz quando isso acontece, tá? Tem a possibilidade de ser feita uma justificativa, tá bom? Isso vai ficar a cargo de cada oficial delegado interpretar ali com a autonomia que ele tem, tá? De quanto tempo relativo ele vai aceitar essa justificativa, tá bom? Pode ser de 3 meses, 6 meses, um ano, dependendo de cada situação, de cada ocorrência, tá? De repente, o presidente de uma entidade faleceu. De repente, ele ficou acamado, né? E o vice não estava presente, não teve pessoa suficiente para compor ali o órgão deliberativo. Então, assim, são várias situações que podem acontecer. Pelo princípio de compatibilidade, a gente consegue estar fazendo, através de uma justificativa, uma extensão do mandato dos administradores, tá? Onde os demais administradores declaram responsabilidade fiscal, né, e documental por todo esse período válido, tá bom? Dentro dessas possibilidades também, a gente tem o princípio de continuidade. Teve um caso específico que eu me lembro de uma associação que ela ficou parada por 5 anos documentalmente. Ela ficou 5 anos sem fazer eleições. Tá? Eu não vou me lembrar exatamente se foram 5 anos ou 5 períodos. Eu não lembro se ela fazia de 2 em 2 anos ou em um ano a eleição. E eram sempre as mesmas pessoas. Né? Ela não tinha uma vedação estatutária que tenha um limite de reeleições. Ela podia reeleger indefinidamente. Tá? E o que essa entidade fez? Ela tinha formalizado as assembleias, tinham acontecido, ela operava dentro da comunidade, mas ela não tinha formalizado o documento. Tá? Então, ela conseguia pegar a assinatura de todos os membros que faziam parte daquela administração. Então, ela formalizou, né, esses 5 documentos, esses 5 processos, e levou até o cartório, reconheceu as firmas, teve visto o advogado uma alteração estatutária, né, que foi necessário,
E ela apresentou isso ao cartório. O cartório analisou, verificou que realmente ocorreu ali, de fato, aquela deliberação, né? Não foi uma fabricação de documentos, mas sim uma formalização de uma situação que ficou aparentemente ali deixada de lado, e foi registrado, a entidade conseguiu voltar a ativar o CNPJ dela, a conta bancária dela, tá? A partir do princípio de continuidade registral. Só que é importante salientar que todas as pessoas que faziam parte daquela cadeia de eleições, mesmo que não fossem as mesmas, elas precisavam declarar ciência, tá? E responsabilidade sobre aquele período válido, tá bom? Então, existe a possibilidade de você conseguir reativar uma entidade que está parada por alguns anos, desde que você tenha a documentação dela toda em histórico, em ordem cronológica, lógica, apresentada no cartório. Tá? E a última situação. Tá? O que eu faço quando não tenho mais essa administração? Quando uma das pessoas da diretoria foi para a Argentina, por exemplo, morar, mudou de vida, porque ela mudou de emprego. Ou então faleceu, aconteceu alguma coisa que me impede de ter essa cisão ali no meio da administração. Aí você tem que apelar para a via judicial. Tá? Infelizmente, é somente com a nomeação de um administrador provisório, tá? Que o juiz vai determinar ali para a pessoa que está requerendo, né, essa delegação, quanto tempo ele vai ter, tá? E como ele pode fazer a convocação para poder regularizar a situação da entidade. Então, digamos assim que vocês que têm entidades assistenciais que estão aqui hoje e querem colaborar com outra entidade que está sofrendo ali, que não consegue regularizar a documentação nesse sentido, tá? Através da nomeação de um administrador provisório, de uma pessoa que saiba como apresentar a documentação do cartório, que vai ser feita uma nova assembleia, uma nova chamada para pessoas interessadas a compor aquela associação, participem de uma assembleia, onde atualize o estatuto social dela, colocando ele com os requisitos do Código Civil, que estão lá no artigo 46 até o artigo 60 do Código Civil, para poder operar novamente a entidade, tá? E ela seguir com toda a tradição, né, que ela tem no município, tá? Era mais isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Não sei se eu deixei claro, se ficou um pouco nubiado, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem. Se restou alguma dúvida. Alguém tem algum questionamento? A maioria tem identidade já está regularizada aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Meu nome é Márcia. Eu tenho um trabalho em Santa Bárbara que chama Cozinha do Amor há 18 anos. É um trabalho informal que a gente cuida de moradores de rua, ajuda famílias carentes, enfim. E começou assim só como algo pessoal, mas cresceu muito. Até eu estou meio preocupada. Você falou aí da questão da Receita Federal, porque por ser um trabalho transparente, graças a Deus, assim, o povo se simpatizou com o trabalho e ajuda muito. Então começa a entrar muito dinheiro na minha conta bancária e aí eu não sei como prestar conta disso. Eu me estupifu. Foi por isso que eu vim aqui. O meu trabalho é informal, não sou como pessoal aqui, né? Todo mundo tem. E eu vi você falando e fiquei assustada. Muita coisa para minha cabeça.
Mas a minha preocupação mais é essa, a questão mesmo do pessoal depositar dinheiro na minha conta para ajudar no trabalho, que é grande. A gente tem bastante gente, mas é tudo voluntário, né? Não tem nada assim dentro da lei. E como está crescendo muito, foi por isso que eu vim aqui, o Bifu me convidou e eu vim para entender um pouco melhor. Isso é uma preocupação válida, esse dinheiro ficar caindo na minha conta lá? Márcia, né? Obrigada, isso. Márcia, com certeza, tá? Até a questão. Desculpa se eu deixei você assustado, a intenção não é essa. Justamente o contrário. A gente lá no cartório, a gente não morde. A gente está tratando o pessoal lá com toda boa vontade também para poder ajudar, auxiliar nesses casos, tá? Mas, no seu caso, o mais importante de ter um CNPJ, uma associação, seria você gozar de todos os benefícios que uma associação pode ter, né? Que é justamente o convênio público, a isenção de imposto, tá? Quando entra esse dinheiro, ele está entrando dentro da sua declaração de renda, entendeu? Então, assim, operar informalmente é uma coisa assim, altruísta excepcional, né? A gente sabe que você está fazendo isso por questões ali de integridade mesmo, um trabalho inspiracional, né? Então, assim, não tem nada mais genuíno do que esse tipo de entidade, de organização de pessoas, de associação desse tipo, tá? Mas, justamente, se você quer crescer mais, se quer ajudar mais pessoas, ter um alcance maior, ter uma visibilidade maior, para poder estar até atraindo mais pessoas como você, para poder estar abrindo associações aqui no município, que nem eu sei que acho que o próximo ciclo temático vai ser sobre feminismo. Nós não temos nenhuma, praticamente, associação voltada diretamente a tratar feminismo, né, como o caso de que a gente está vendo muito hoje na mídia, né, situações de feminicídio, enfim. Mas a sua entidade, por exemplo, para mim, que estou há 14 anos lá no cartório, eu nem sabia da existência dela, né? Então, assim, muitas das vezes, você tendo o registro, você vai ter uma visibilidade maior, né? Então, mais pessoas ainda vão poder estar integrando a sua associação, cooperando junto com você, tá bom? Com relação à documentação, tá? O que eu sugiro, você pode estar entrando em contato com a gente lá, tá bom? Seja pessoalmente, você vai falar diretamente comigo, com o Thales, com o Alex, que são meus companheiros lá de trabalho, e um de nós vai passar para você uma relação de documentos e vai te explicar como elaborar essa documentação, tá? Seria interessante se algum dos membros que integram a sua associação seja advogado, tá? Que eles te orientassem para poder estar elaborando um estatuto ideal para você, tá? Então, assim, aproveitar hoje que a gente tem aqui várias entidades super tradicionais também, que eles têm, muitas das vezes, essa pessoa lá que pode te auxiliar, tá? Eles podem indicar, inclusive, uma pessoa que presta um serviço pro bono, né? Para poder te ajudar a formalizar a documentação, tá? E é muito importante também fazer essa distinção, porque a gente entra numa questão da responsabilidade dos administradores, né? Dentro da associação, você vai precisar ter tudo separado de você, né? Então, o patrimônio da associação não se confunde com o seu patrimônio pessoal particular, né? E essa transparência, ela vai ser registrada. Você vai ter uma ata de aprovação de contas, você vai ter um órgão, né? Pelo menos ali, um grupo de pessoas que vai poder validar aquilo que você está fazendo de uma forma mais transparente ainda e dando publicidade àquele ato. Mais alguém? Não. Obrigado, Luiz. Quero responder. A Câmara agradece a presença de todos que participaram dessa primeira atividade do ciclo temático
E reforçamos o convite para os próximos encontros que acontecerão nas quartas-feiras consecutivas a essas, sempre às 19 horas aqui no plenário. No dia 20 de maio, prestação de contas de responsabilidade com recursos, e no dia 27 de maio, governança nas organizações sociais. Então, eu queria só pedir que o descer aqui para entregar um certificado ao nosso palestrante, beleza? Vereador de Fogo. Esperamos contar novamente com a presença de todos nessa importante iniciativa de capacitação, fortalecimento institucional e valorização das organizações da sociedade civil. Muito obrigado, uma excelente noite a todos.